A parte C. Unidade da vida, 4 corpos inferiores. Aqui vocês estão vendo a imagem do chakra da base, que é o chakra mais ligado à matéria, né? É o chakra da mãe. E ele tem 4 pétalas, que simbolizam justamente os nossos 4 corpos inferiores, né? Norte, sul, leste, oeste, a base da pirâmide, fogo, água, ar e terra, e assim por diante. Agora é preciso acalentar a ideia de que toda a vida é uma só, e que o abuso de poder por parte de qualquer membro do corpo terrestre exerce seus efeitos sobre todos. Contudo, da mesma maneira, o uso correto de poder por qualquer habitante do planeta traz suas bênçãos para todos. Poder é energia. A energia armazenada no corpo físico pode ser avaliada como a soma total da energia de todas as células do corpo. Quando essa energia é desperdiçada, torna-se necessário instilar novamente de alguma maneira energia nas células, a fim de renovar o poder do corpo. Instilar energia nova e vital nas células físicas, quando estas já estão sobrecarregadas com acúmulos de substâncias de qualidade negativa, depósitos residuais de poder mal utilizado, através de pensamentos e sentimentos imperfeitos, é anular parcialmente o fluxo de energia do corpo. Isto pode causar fadiga ou perda de poder, o que, se não for controlado, acabará resultando na assim chamada morte, a cessação do fluxo de poder da presença para a forma física. Ou seja, a gente vai bloqueando o fluxo do poder nas nossas células, e chega um momento que está tão cheio daquela substância, os mestres falam que é como piche, é pegajosa assim e escura, né? E chega um momento que fica tão bloqueado nas células que o poder da presença não consegue mais fluir. É nesse momento que acontece o que a gente chama de morte, né? O poder da presença simplesmente para de fluir para a forma física, porque não tem um canal pelo qual ele possa fluir, né? Tá tudo atravancado, assim, né? Bloqueado. E a chama violeta, ela atua justamente nessa substância que atravanca ali, né? Que bloqueia. Ela vai lá e consome, desbloqueia e abre espaço, né, para o fluxo da presença. Pensem no valor que há em expulsar essas acumulações através da eletrônica espiritual. Isso é exatamente a chama violeta, né? Ela vai ativar os elétrons e o fluxo de energia do fogo espiritual nas células. E então desenvolver gradativamente a luz nos 4 corpos inferiores, pela alquimia quádrupla da Cruz de Malta e pela ciência da palavra falada. Aqui é fundamental decretar, entoar os mantras, cantar as canções, né, pra gente, exercitando a palavra falada, que a gente libera o poder para realizar esse desbloqueio, né? Assim, é fundamental compreender o relacionamento dos 4 corpos inferiores, à medida que buscais reconstruir o templo do homem como sábios mestres de obra. Né? A gente vai ser o mestre de obra do nosso próprio templo. Né? Novamente, precisamos pegar o poder, precisamos pegar as rédeas e construir de acordo com o padrão divino. Para isso, nós precisamos compreender a base da pirâmide, né? Os 4 aspectos, os 4 corpos inferiores, para que nós possamos ter uma base sólida, uma fundação para arquitetar a nossa pirâmide rumo ao ponto da união suprema com Deus, que é a ascensão. O corpo mental interpenetra o corpo físico, assim como a água interpenetra uma esponja. Dotado de seu próprio reservatório de poder, ele não depende do corpo físico, exceto como ponto focal para o fluxo e distribuição de poder. Ou seja, a mente, de uma certa forma, ela é independente do corpo físico. O corpo físico é utilizado apenas como um canal, um instrumento para focalizar e distribuir esse poder. No entanto, os 4 corpos inferiores do homem estão de tal modo interrelacionados que, se o corpo mental quiser atuar em um nível ótimo de eficiência, os outros 3 corpos terão de estar em perfeito alinhamento com o primeiro e entre si. Isso é muito perceptível com a questão do açúcar, por exemplo, né? Quem consome açúcar
tem, assim, acontece uma espécie de embotamento mental, assim, é como se tivesse uma nuvem, assim, diante da mente que não permite o pleno funcionamento da mente. E a mesma coisa com o tabaco, com substâncias negativas, né? Eu percebi isso muito claramente quando parei de comer açúcar, e aí tinha alguns momentos, assim, que eu falava, eu ia lá e comia um pouquinho, não faz mal, comia um pouquinho, beleza, eu ia lá trabalhar, começava a trabalhar, e os trabalhos mais mentais que eu realizo, por exemplo, na composição musical, eu tava lá, de repente eu percebi que a minha mente não estava funcionando no nível ótimo, assim, mais difícil de raciocinar, mais difícil de encontrar os padrões que eu precisava encontrar. É um trabalho bastante mental, né? E mas foi porque eu comi açúcar hoje. Aí amanhã eu não vou comer, tomava bastante água, então era outro, assim, fluía muito mais o trabalho. Eu comecei a perceber o quão importante realmente é a manutenção ótima do nosso corpo físico para que a mente possa funcionar e as emoções também, né? Muitas das causas de depressão e ansiedade são químicas, né? Mais de 80%. Isso é comprovado hoje em dia, assim, né? Então, boa parte das pessoas que têm depressão é por causa de consumo excessivo de açúcar. E é um ciclo vicioso, né? Porque a pessoa fica deprimida, vai lá e come o doce, porque, dá aquele afago, né? E aí ela fica mais deprimida depois, porque dá um pico de energia, depois dá um vale, né? Na hora que vê aquele vale, vem com mais força ainda. E aí a pessoa vai buscar mais, vai comer de novo. E assim por diante é um ciclo vicioso sem fim que, quando já foi muito alimentado, quando o momentum disso já está forte, causa depressão. Mais de 80% das causas de depressão, né, tem a ver com isso. Excesso de energia yin no corpo, né? Energia feminina. E o açúcar é uma das comidas mais yin, né? Que mais rouba a nossa vitalidade, nos deixa para baixo, assim, né? E outra comida que gera isso são os laticínios, né? Os derivados de leite, que também devem ser eliminados para aqueles que quiserem cultivar o aspecto yang de Deus, né? O poder divino, para a gente poder ter um funcionamento ótimo da mente. As densidades encontradas pelo corpo mental no corpo físico, tais como resíduos nocivos de nicotina, drogas e alimentos impuros, ou mesmo a substância do medo, da dúvida, da rebeldia mental, acumuladas desde vidas passadas, bloqueiam as células cerebrais e aprisionam a luz do átomo, obstruindo efetivamente o livre fluxo da luz para a consciência física, prejudicando a função das faculdades mentais. Eu falei sobre a depressão e o polo oposto, que seria a ansiedade, né? Ele é gerado muito pela cafeína, né? Então, assim, você quer se livrar de ansiedade, insônia, né, também, a primeira coisa é cortar a cafeína, né, assim, porque realmente é a causa primária, né? Se você toma café, né, assim, eu sugiro que faça bem mais fraquinho, assim, né, quase como se fosse um chá mesmo, tomar apenas de manhã, antes do meio-dia, porque leva até 12 horas para a cafeína ser totalmente metabolizada pelo corpo, às vezes até 16 a 18 horas, né? Ou seja, você vai prejudicar o seu sono, mesmo que você tome uma xícara de café às 10 da manhã, né? Ou meio-dia, e vai também dar ansiedade, né? O melhor de tudo é cortar mesmo, assim, né? Nem café, nem chá preto, nem chá mate, assim, né? Você pode tomar de vez em quando chá verde, né? Mas é bom também não ser muito forte, né? O chá verde ele tem, em geral, 5 vezes menos cafeína que uma xícara de café, dependendo da concentração. Mas ainda assim é uma dose alta de cafeína, né? O ideal é a gente diluir bem, às vezes tomar um golinho só para começar o dia, assim, se for necessário, mas uma dose bem baixa mesmo, que possa ser metabolizada até o final do dia, que não vai gerar ansiedade e que... O chá verde tem algumas propriedades positivas também, né? De purificação do corpo, então... O ideal para quem está querendo largar o café é utilizar o chá verde por um período assim de transitório, né? A Mensageira, inclusive, também dava a recomendação de a gente fazer, às vezes, jejum com arroz branco e banchá, né? Banchá é um chá verde tostado, assim, né? Que os japoneses tomam bastante. E eles têm uma vida muito... a expectativa de vida mais longa do planeta, né? Então, acho que o chá verde assim, pode ser consumido de uma forma um pouco mais... mas sempre cuidadosa, né? Porque ele tem cafeína também. Então, você tem que observar no seu corpo se está surgindo ansiedade, né? A gente sente na tensão no ombro, na mandíbula, no pescoço, né? Isso aí muitas vezes é efeito da cafeína. Quando mal utilizado, o poder do corpo emocional torna-se o mais violento e volátil dos 4 corpos inferiores. Quando agitadas por sentimentos indisciplinados, essas energias emocionais tendem a desencaminhar os homens no seu pensamento e nas suas ações. Então a gente retorna para aquele ponto
da harmonia nos sentimentos, né, que é central. O poder do corpo emocional torna-se o mais violento e volátil dos 4 corpos inferiores, que é aquela coisa que vai para um lado, vai para o outro, alguém fala uma coisa, cutuca a ferida, você já fica bravo, já fica triste, enfim, precisa dominar as emoções, né? Precisa harmonizar, cultivar harmonia constante nos sentimentos para poder progredir na senda, né? É o aspecto, assim, dos 4 corpos inferiores, é o que a gente mais tem que tomar cuidado, né, para conseguir dominar. E isso também está relacionado com a alimentação, né, como eu já falei antes, né? Depressão e ansiedade, que são talvez as duas doenças assim mais presentes, né, na sociedade de hoje, no corpo emocional, muitas vezes tem uma relação direta com a alimentação. E aqui está um mantra muito importante, né, que a gente pode utilizar para acalmar as nossas emoções, né, o fluxo de energia no nosso plexo solar, que é o mantra Paz, aquieta-te. Né? E a gente não deve fazer isso de uma forma Paz, aquieta-te, paz, aquieta-te, paz, aquieta-te, né? Perceber a energia que está fluindo e fazer isso de uma forma aquietando mesmo, né? Trazendo a paz. Paz, aquieta-te. Né? Assim, paz, aquieta-te. Paz, aquieta-te. Você vai sentir um fluxo, como se fosse uma água mesmo, assim, jorrando do chakra do plexo solar. Paz, aquieta-te. Paz, aquieta-te. Assim a gente domina o fluxo de energia no nosso plexo solar. A gente pode utilizar isso também para acalmar a mente, né? Quando a mente estiver muito agitada, fazer o paz, aquieta-te, né? Sentir o fluxo, assim, né? Um fluxo mesmo, de cima a baixo, assim, descendo, nos inundando totalmente com a paz de Deus. Vou falar brevemente sobre uma história pessoal minha. Passei um Natal em Paris uma vez e fui assistir a missa do Galo, né, na Sacré-Cœur, que é uma das maiores, talvez uma das maiores igrejas, né, assim, do mundo, né, maravilhosa, assim, no topo de uma montanha. E aí, no momento em que o padre ia dar a pregação dele, assim, um momento bem especial mesmo, que ele ia fazer um discurso, o padre muito, muito bom, muito conectado, assim, né? Ele ia trazer, assim, a palavra mesmo, né, que ele mesmo escreveu, assim, com muita dedicação. E foi esse momento, assim, o coletivo das pessoas na igreja começou a ficar muito movimentado emocionalmente, assim, né, porque percebe que vai ter uma liberação de poder, que vai ter uma liberação da palavra de Deus, da autoridade, desse aspecto do raio azul, assim, né. E aí ficou muito rebuliço, assim, né, todo mundo começou a falar, uma pessoa falar com a outra, se mexer, fazer barulho, pegar o casaco, bater o zíper, barulho aqui, amassando papel. E aí, gente, fiquem, vamos nos concentrar, vamos nos centrar para poder receber a palavra de Deus. E ele falou, e ninguém reagia, todo mundo fazendo maior barulho. E aí, no momento, ele pegou e fez assim. E aí, todo mundo se aquietou. É justamente essa mesma energia que flui por meio desse mantra, né? É para aquietar mesmo o chakra. Quer dizer, enquanto ele estava falando a partir do plano mental, gente, tentando convencer, né? Vamos nos concentrar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ninguém. Por quê? Porque aquilo está vindo do plano de um chakra muito acima do chakra onde aquelas pessoas estão vibrando. Não tem ponto de contato. Assim, no momento que ele vibrou naquele chakra e fez a emanação da energia necessária para aquietar as emoções, né? Aquietando as suas próprias também, aquietando tudo, aí o externo refletiu a mesma coisa, né? Nós podemos exercitar, eu exercito muitas vezes quando vejo que tem alguém trazendo uma energia desarmônica na minha direção, alguém falando bravo, ou ficou chateado com alguma coisa que eu fiz, eu mentalmente paz, aquieta e oferece essa energia, assim a pessoa se aquieta na hora, vocês podem ver, assim, é a paz mesmo, assim, fica tudo tranquilo. Vamos continuar com as palavras de Saint Germain. Mas lembrem desse mantra, tá, gente? Lembrem, assim, no momento que tiver aquele desafio, assim, tá ficando... Tá começando a querer se irritar, tem uma pessoa... Paz, aquieta-te. Paz, aquieta-te. Paz. E concentra, assim, né? Sente, assim, o êxtase da paz fluindo, assim, né?
Então vamos continuar com as palavras de Saint Germain. O fluxo do poder para o corpo mental também é fortemente sujeito ao poder do corpo etérico, ou da memória. No repositório da memória, os registros de todas as ações passadas, no presente e de encarnações anteriores, constituem um registro eletrônico de considerável peso e influência. Então, assim, o caso extremo seria um trauma, né? A pessoa que vivenciou um trauma, e aquele trauma começa a impactar tudo na vida da pessoa, né? Ela não consegue superar, assim, né? Até limpar o trauma. E ir naquela memória dolorosa que ela não quer observar, não quer reviver, e limpar, né? Então, isso é um exemplo extremo, né, de como o corpo etérico, né, a parte inferior do corpo etérico, que é onde estão registrados os aspectos negativos, as más memórias, digamos assim, podem influenciar a realidade presente, né? O poder deste registro, juntamente com os momentos gerados pelo mau uso da energia, representam uma pressão sutil, que afeta o momento atual para o bem e para o mal, relativamente falando, a menos que sejam colocados sob controle do poder equilibrador da grande chama divina, no interior do coração. A centelha imortal de poder, sabedoria e amor. Então, no momento que a gente sujeita todo o fluxo de energia, inclusive do nosso corpo de memórias, os momentos passados, né, as más memórias, no momento que a gente sujeita isso à chama do coração, a realidade presente, né, a presença de Deus, que é ontem, hoje e amanhã, que é em todos os tempos, né, sujeita a esse equilíbrio do coração, e a gente traz essas questões do corpo etérico sob domínio também. Aqui, lembrando o que o mestre falou no momento anterior, que o aspecto do amor divino, né, que está ligado ao coração, está relacionado com a questão da onipresença, né? A mesma coisa está aqui nessa passagem, né? A gente trazer o poder equilibrador da grande chama divina no interior do coração. Ou seja, sair desse sentido relativo de bem e mal, né, dos momentos passados, do mau uso de energia que vem para nós, que retorna para nós, e voltar para a presença, para a onipresença de Deus, para o amor divino que a tudo envolve, e que nessa energia do amor divino no coração, cadê? Cadê passado? Cadê trauma? Cadê má memória? Não existe, né? Existe apenas a onipresença de Deus.